pessoal! Vamos começar mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar de clima organizacional. Bom, a gente sabe que essa questão do clima, mesmo em termos organizacionais, ela tem relação com a questão atmosférica, sim, também. Foi Lewin, Lipton e White que, em 1939, trouxeram pela primeira vez essa ideia de um clima de um grupo. Então, a atmosfera, hoje em dia, a mood de um grupo. Mas só em 57 que o Argyris problematizou isso de forma com que a gente conseguisse entender melhor o que efetivamente significava, né? Mas eu já vou adiantando para vocês que não há um consenso em relação ao conceito, à definição de clima organizacional, ok? Mas, né, a gente tem, assim, uma linha a seguir para compreender isso dentro da organização. Então, essa falta de consenso, ela tem relação, na verdade, com o fato do próprio termo, né, ele ter vindo do cotidiano, das questões atmosféricas. Então, o termo depende de questões afetivas. E no contexto organizacional, especificamente, as questões afetivas não são nenhum parâmetro, não é nada objetivo. Então, como é um fenômeno de grupo, né? Os grupos são muito variados, são organizados por pessoas, as pessoas têm várias emoções, têm vários sentimentos envolvidos, enfim. A gente vai ver que tem relação com emoções, né? Mais pra frente a gente vai entender isso. Sentimentos são coisas mais duradouras, as emoções elas são mais pontuais. E o clima é bem assim, é bem pontual. Então há uma grande confusão entre clima, satisfação e cultura. Então, por isso que eu quis trazer a conversa de clima e cultura junto, para a gente entender um pouquinho melhor isso. Bom, agora eu vou começar a apresentar para vocês quais são os vieses que existem em relação ao clima, tá? Então, o primeiro, né, é do grupo de pesquisadores que criaram o termo, né, que identificaram o termo na formação de grupos. Então, eles introduziram o termo na psicologia social, utilizaram os termos clima social, atmosfera social, que a ideia era definir as condições psicológicas criadas pelos líderes de um grupo de homens em um ambiente controlado. Então, percebam a importância da liderança na construção, manutenção ou mudança do clima. As condições culturais não foram consideradas, tá certo? Então, aqui pra gente entender que são coisas separadas. O foco real era o comportamento dos líderes e o comportamento dos seguidores em consequência do líder. Então, como o líder se comportava e como isso se refletia no comportamento dos seus liderados. Verificaram assim a influência do estilo de liderança no clima organizacional. Então, eles trouxeram esse primeiro estudo e aí outros pesquisadores começaram a estudar. Litwin e Stringer, em 68, e identificaram que o clima organizacional é uma variável mediadora dos fatores organizacionais. Quais são os fatores organizacionais? Estrutura, liderança, práticas gerenciais e processos de decisão. E também é um mediador das tendências motivacionais. Ou seja, ele influencia em tudo isso naquele momento. Todos esses fatores organizacionais só se tornam verdade a partir da aceitação dos indivíduos e só podem ser percebidos por eles, sendo filtro para o fenômeno objetivo. O que isso significa? Que o clima ele é construído e mantido pelas pessoas. Então, somente as pessoas é que podem fazer ele se tornar verdade, ok? Essa percepção do clima estimula a motivação, né, gerando comportamento emergente que produz várias consequências para a organização. Pode ser a satisfação, pode ser a produtividade, o desempenho, a retenção, a rotatividade. Então, o clima, aqui no estudo deles, como algo anterior ao resultado. Então, se o clima está bom, pode ser que a satisfação esteja boa. Se o clima está bom, pode ser que o resultado seja bom. Tá? Esse é o estudo deles. Então eles identificaram também que vários climas, né? Vários tipos de clima podem ser criados conforme o estilo de liderança e eles desenvolveram um questionário de clima organizacional. Para que serve esse questionário? Verifica a soma das percepções dos indivíduos sobre o ambiente organizacional. Então, como que cada indivíduo percebe aquele ambiente
ele capta pelo questionário e aí cria uma percepção coletiva daquilo que está acontecendo naquele momento. O outro viés é James e James, né? Em que o clima organizacional vai ser formado por esquemas ou representações de redes mentais. Então, eles vão mais por esse lado mesmo das redes mentais dos indivíduos e utiliza eles como padrão de comparação, sustentando valores específicos do trabalho, como equidade, liberdade, oportunidade de desenvolvimento ou superação pessoal. Significa o quê? Que o clima é construído por redes mentais, especificamente em relação a essas temáticas de equidade, liberdade, oportunidade de desenvolvimento e superação pessoal. Então, se a pessoa está achando que está percebendo equidade dentro da organização, o clima está ok. Se ela está percebendo liberdade e ela quer isso, o clima está ok. Outras coisas, para eles, não entram. Verificado em trabalho empírico que os sistemas de valores têm influência sobre o clima. Então, eles verificaram que aqui estabelece-se uma relação entre a cultura e o clima. Porque a cultura, a gente já viu, a base são os valores, né? Os pressupostos básicos, os valores e as crenças. E aqui ele está dizendo o quê? Que isso tem influência sobre o clima. Ou seja, a cultura pode ter influência sobre o clima, no estudo deles, ok? E aí pontuaram o clima sendo composto por 4 fatores. Estresse decorrente do desempenho do papel e da falta de harmonia, trabalho desafiador e autonomia, a qualidade da liderança e o suporte ao desempenho e a cooperação entre os membros da organização e a qualidade das relações de amizade. Nós vamos ver que os questionários atuais de clima organizacional, eles contemplam isso também como itens, ok? Existem vários vieses, enfim. Essas perguntas, esses fatores, eles normalmente são considerados sim em pesquisas de clima. Aí a gente vai ver uma aqui depois e vocês vão ter acesso, vocês podem procurar mais e vocês vão ver que tem lá. O outro viés de Coys e Decot, de 91, o clima é um fenômeno percentual duradouro, construído com base na experiência em relação à própria organização. Então aqui eles já estão trazendo uma outra coisa, que nos alerta aí bem diferente de antes. Eles estão falando que o clima é algo duradouro. É um fenômeno perceptual, não é perceptual duradouro. Ora, mas hoje em dia a gente não tem muito essa percepção, tá? Eles estão dizendo que o clima é duradouro, ele não muda conforme as coisas vão acontecendo no dia a dia da organização. E isso hoje é bem questionável, ok? A gente identifica, analisa e olha para o clima de forma pontual hoje, né? O viés que é utilizado para mensurar mesmo, para medir o clima das organizações. A gente vai ver um pouco mais para frente. É multidimensional, compartilhado pelos membros de uma unidade de organização. O foco do clima é orientar e regular os comportamentos individuais de acordo com os padrões determinados pela organização. Então, olha só. Orientar e regular os comportamentos individuais. Ok? Guarda isso. O clima atua conjuntamente à cultura organizacional. Então, aqui eles já traem que o clima atua junto com a cultura e não que a cultura influencia no clima ou gera o clima, tá? É o estudo deles. E eles já definem o clima como um construto composto por 8 fatores: autonomia de trabalho, coesão e confiança, ou seja, relações sociais, relações interpessoais, suporte ao desempenho, pressão no trabalho, reconhecimento e valorização das contribuições no trabalho, justiça e inovação. A gente vê que tem um pouco daquele anterior e eles trazem mais 4 fatores. Bom, Fuentes e Palacios. Fuentes e Palacios, desculpa, gente. Fuentes Palacios, é uma pessoa só. 2002. As relações interpessoais têm grande destaque no clima, sugerindo a criação do clima social da organização. Então, veja, o foco dele já está nas relações interpessoais e como que essas relações geram essa atmosfera coletiva.
é algo compartilhado na organização, esse clima, e propõe também que o clima pode ser verificado com base em um conjunto de 5 dimensões, que são influenciadas pelos relacionamentos interpessoais. Então, o foco deles são os relacionamentos interpessoais. E coloca aqui que a cultura é a base para a construção do clima organizacional. Então, quais são as dimensões que ele propõe? Ele propõe 5 das 8 dimensões do COIS e DECOTS. Então, ele propõe aqui autonomia de trabalho. Essas duas é como se ele juntasse em uma só, gerenciamento das relações sociais e das relações interpessoais. Não tem essa. Pressão no trabalho, como se fosse a expectativa de desempenho. Reconhecimento e valorização das contribuições no trabalho, do desempenho no caso, né? Não tem justiça e a inovação. Bom, Freitas, em 2005, já traz que o clima é uma metáfora derivada da meteorologia mesmo. Então, varia em função da região, estação do ano, ações de outros agentes da natureza, ou seja, é bem mutável, é bem dinâmico, não é estático, não é duradouro. Então, é uma coisa que não necessariamente vai ter uma relação aí como é que fala? Uma relação de base para a construção das relações, não necessariamente, pode ser posterior. Qual é a característica principal? Ideia de mudança e estabilidade, como a gente comentou. O clima influencia o vestuário, a alimentação, a disposição para o trabalho, o humor das pessoas. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? O clima está mais frio, como que eu reajo a isso? Está mais quente, como que eu reajo a isso? Eu estou triste, como que eu reajo a isso? Tá? Eu estou muito feliz, como que eu reajo a isso em termos de comportamento e atitude? Metaforicamente, o clima no contexto organizacional seria uma atmosfera mutável, retrato momentâneo, capaz de influenciar o comportamento e desempenho dos indivíduos. Então, esse viés de Freitas é o viés que é mais utilizado para efetivamente medir e olhar para o clima organizacional, sendo uma coisa momentânea, um retrato. Hoje, como está o clima? Hoje, ok? Tanto é que é fundamental, as empresas sempre definem momentos do ano para aplicar pesquisa de clima. Momentos mais neutros no ano. Por exemplo, não muito no início, não muito no final, não muito no meio, onde vai ser lançado o resultado, onde vai fazer planejamento estratégico. Não, vamos pegar meses neutros, tipo maio, outubro, e vamos aplicar a pesquisa de clima, porque aí a gente tem uma tendência maior a ter um clima melhor. Certo? Então, o clima organizacional não é tão mutável quanto o clima meteorológico, claro, né? Os comportamentos são passíveis de mudança, mas não na velocidade do clima meteorológico se altera. A ideia é entender que o clima é algo mutável e é um retrato daquele momento. Além disso, ele coloca que o clima é ancorado na cultura organizacional. Ancorado. Mas, gente, vamos pensar. É claro que é ancorado na cultura organizacional. Por quê? A cultura organizacional não é a base comportamental de tudo? Eu não vou selecionar, por exemplo, pessoas que têm alinhamento com a minha cultura organizacional para entrar dentro da empresa? Então, a cultura vai ser a base de tudo. Tudo comportamental vai ter como base ali a cultura. Porque ela é a essência, são os valores, as crenças, é a base. O que vem depois disso, é depois disso. É partir disso. Então, claro que o clima está ancorado na cultura. Percebe? Então, vamos entender um pouquinho qual que é a diferença de ambos, né? O clima tem a predominância de métodos quantitativos e a cultura, métodos qualitativos, tá? Isso aqui são só pontuações para a gente tentar clarear essa diferença, mas eu acho que já ficou claro para vocês, né? O foco no impacto dos sistemas organizacionais, dos grupos e indivíduos, é o que trata o clima, e a cultura foca na evolução dos sistemas sociais. Percepção dos indivíduos sobre as práticas e procedimentos observáveis e mais superficiais da vida organizacional.
categorização disso dentro das dimensões analíticas. E a gente vai ver que pesquisa de clima categoriza, né, cria itens de análise. E aí é uma percepção superficial dos indivíduos em relação àquilo. A cultura é a importância da compreensão das suposições subjacentes, significados individuais e pontos de vista interno da organização. O buraco é mais embaixo na cultura, né? O início ali to white, o outro início ali com outro white, em 49. Mas, na verdade, vocês compreenderam essa diferença, né? A cultura é a base ali daquele sistema social que está acontecendo. São pessoas com valores similares, crenças similares, os artefatos fortalecendo isso. E o clima é a atmosfera, é a mood do dia, a mood do momento. A atmosfera, o que a gente fala assim, nossa, o clima lá não tá bom. É isso, é exatamente isso. O clima lá não está bom. Por que o clima lá não está bom? Aí vamos entender o que está acontecendo. Porque pode acontecer a mesma coisa com outra organização e o clima está ótimo, excelente, maravilhoso. Mas aquelas pessoas ali têm valores de base que fazem com que aquela situação ali as incomode. Ok? E com relação à satisfação. A satisfação é medida a nível individual. O clima é medida a nível coletivo. Então me interessa saber o clima organizacional. Não me interessa saber o clima da pessoa. Certo? E lembra que a gente fala assim, o clima naquele lugar, ou seja, o clima do lugar. É o coletivo das pessoas. A satisfação ela é sempre individual. A satisfação eu olho para o indivíduo. A Lívia está satisfeita, fulano está insatisfeito. Tá certo? Eu posso estar satisfeita e o clima está ruim. Por quê? Pode ser que não seja eu que esteja gerando um clima ruim. Percebem? Então, é bem diferente um do outro. Então, é composto por componentes cognitivos, percepção do ambiente, e composto por componentes afetivos, vínculo entre o trabalhador e seu trabalho. Preditor é a percepção e o preditor é a personalidade. Isso aí a gente não vai entrar a fundo, porque não cabe a nós aprofundar isso aqui nesse momento. Modelos para aplicar pesquisa de clima. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos. O modelo de Halpin Croft, de 63, aí são pesquisas aplicadas em relação ao clima, né? Criaram o Organizational Climate Description Questionnaire focados em uma escola de ensino fundamental. E aí, com base no estudo que eles fizeram nessa escola, eles conseguiram categorizar 6 tipos de clima organizacional. Clima aberto, clima autônomo, controlado, familiar, paternal e fechado. Então, quer dizer, desde um clima completamente livre, aberto, libertador, né, até um clima completamente fechado, limitador. Eles construíram isso com base nesse estudo. Vocês podem aprofundar isso no material. O Little e Stringer, eles utilizaram um questionário baseado em 9 fatores, né, 9 indicadores. O indicador estrutura, que tem relação ao consentimento sobre as restrições impostas, as regras, os regulamentos, os procedimentos. A responsabilidade, tem o sentimento de autonomia para a tomada da decisão e não dependência das realizações das atividades. O desafio, que é o sentimento de risco, correr o risco. A recompensa, o quanto o indivíduo, aquele contexto, né, vê a recompensa diante das ações feitas, o sentimento da justiça, sobre a justiça da política de carreira e remuneração. O relacionamento, sentimento de que existe um bom relacionamento interpessoal, a cooperação, o sentimento de que existe um espírito de equipe, os conflitos, o sentimento de que a administração ela não teme a exteriorização de opiniões, que você pode dar sua opinião, que os conflitos são bem-vindos porque eles são construtivos. A identidade, que é o sentimento de pertencimento, e os padrões, percepção do grau em que a organização enfatiza normas e processos. Então, isso tudo aqui pode afetar o clima de acordo com esse modelo. E então, eles buscaram medir isso daqui no estudo que eles realizaram. O modelo de Schneider e Bartlett, eles fizeram 2 estudos, né, para desenvolver o instrumento, que é o questionário.
O primeiro é sobre o plano de pesquisa e desenvolvimento do questionário e o segundo sobre as medidas mesmo do clima por meio da matriz de traço múltiplo e multiavaliador. Ou seja, é porque toda vez que a gente vai validar um questionário, então vocês entendam aí quem for seguir para o lado da área de pesquisa. Toda vez que a gente vai criar um questionário, a gente precisa criar o questionário, validar esse questionário e depois aplicar esse questionário. Então, para a gente criar e validar é um trabalho. E depois para a gente aplicar esse questionário é outro trabalho. Por isso que são 2 estudos. Então, eles criaram o Agency Climate Questionnaire, estudando gestores e agentes, utilizando-se de 6 fatores e 80 itens, aproximadamente de 11 a 15 itens por fator. Então, é um questionário bem grande. Mas eu coloquei aqui os fatores, né? Só para a gente ter uma ideia. Eles são mensurados de 2 formas, conforme a preferência da amostra e conforme a expectativa dessa. Então, questão estatística, né? São eles. O suporte gerencial, como que é o suporte dado ao trabalhador pelo seu gestor. A estrutura gerencial, como que é essa estrutura gerencial? É possível uma pessoa se tornar gerente, ela está muito horizontalizada, há uma grande distância ali do poder, lembra de Hofstede? Ou não? A gente tem uma estrutura mais dinâmica, as pessoas conseguem identificar, se movimentar nessa estrutura. Preocupação de novos funcionários, pois estudam aqueles que acabaram de se tornar gestores. Então, como que isso reflete no clima? Conflito intra-agentes, né? Entre as pessoas. Independência do agente. O quão independente é aquele indivíduo para realizar as coisas que ele acredita que vale a pena serem feitas. E a satisfação de forma geral. Aí a satisfação, quando fala satisfação de forma geral, é se de forma geral os indivíduos da organização estão satisfeitos. Porque nós vamos ver a satisfação, ela é bem individual. E o modelo de Pine e Facey, enfim. Realizaram estudo com gestores de centros educacionais também, como aqueles primeiros pesquisadores, e eles acreditam que o clima organizacional é uma variável dependente da estrutura, ou seja, como que é a estrutura organizacional mais achatada, mais verticalizada, ela é muito complexa, ela é pouco complexa, ela é mais dinâmica, ela é mais circular, como que é essa estrutura organizacional? Isso vai influenciar no clima, de acordo com eles. Então, os itens que se referem à estrutura são o papel especializador dos trabalhos não produtivos. Entender isso. Tem muito especialista para produzir pouca coisa. Padronização dos procedimentos, que é o mapeamento de processo, enfim, como que acontece essa padronização, existe ou não existe, isso é bom, isso é ruim. Uso de papelada, falta de autonomia, centralização, percentual de pessoal não produtivo, proporção de trabalhadores em relação à proporção de supervisores, número de níveis na hierarquia. Então vamos imaginar, um supervisor para 80 pessoas. É muita gente. Então isso pode afetar no clima, porque vai afetar no comportamento do líder. E o líder direciona bastante o clima, a cultura, enfim, a gente já viu isso. E mais o que? Quais são os itens do clima que eles colocam? Escala de autoridade, a distância psicológica da liderança, né, e questionamentos de autoridade. O que é a distância psicológica? Eu tenho um gestor, mas ele é como se fosse, assim, intocável. Quando eu tenho que falar com ele é só por e-mail. Percebe? Então, a distância psicológica, não real, não física. Ele é seu imediato, né, seu superior imediato. Equidade, gestão preocupada com o envolvimento dos funcionários. Escala de contenção, orientação prática, orientação estruturas, atenção física, orientação técnica e científica, e por aí vai. Escala de relações pessoais, altruísmo, sociabilidade, homogeneidade. Escala de rotina, orientação para as regras, escalas comunitárias. Então, eles criaram vários itens para medir aí a cultura. O último modelo que a gente vai ver é do Sbragia, que ele fez uma pesquisa em uma empresa de cunho governamental, utilizando uma escala de 20 fatores indicadores. Ele utiliza itens do modelo anterior, estrutura, conformismo, recompensa, cooperação, conflito, identidade, padrões, estado de tensão, ênfase na participação, proximidade da supervisão. Então, a gente percebe que tem muita similaridade entre os modelos.
Mas mesmo assim, cada um segue a sua linha, o seu viés. Então, o que é importante em relação ao clima é um diagnóstico pontual, hoje em dia, né? A gente utiliza mais esse viés mesmo. É um diagnóstico pontual daquele momento, da mood da galera. Aí a gente pode categorizar por departamento, a gente pode categorizar por profissionais, isso tudo é possível porque é um questionário quantitativo que é feito. Então a gente consegue construir tudo isso daí. E uma coisa importante é o resultado da pesquisa de clima, ela precisa e deve ser divulgado. É claro que as empresas divulgam o que elas querem do resultado, não efetivamente toda a pesquisa. Normalmente as empresas contratam empresas de consultoria para aplicar pesquisa de clima para realmente ficar uma coisa menos enviesada e que as pessoas se sintam à vontade para falar. Ok? Mas mesmo assim tem pessoas que não se sentem à vontade. Bom, gente, então é isso. Teria mais coisa para falar aqui sobre o clima, mas como eu não quero, né, que a aula se delongue mais, a gente vai ficar por aqui. Quem se interessar por clima, né, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários e qualquer dúvida também estou à disposição e leiam o material que vocês vão gostar bastante, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.